Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks. Hoje comigo, Carlos Correia, ele que é diretor-geral da Associação Paulista de Supermercados, a APAS. O tema, é claro, é o varejo supermercadista. Muito bem-vindo, obrigada pela presença. Bruna, olá, eu é que agradeço de ter essa oportunidade da Associação Paulista de Supermercados estar falando um pouquinho mais sobre um setor que as pessoas vão frequentemente. É essencial, né? Vamos começar com o seguinte: existe uma competição entre diferentes portes de supermercados, atacarejo, supermercados de vizinhança. Como é que está esse ecossistema hoje, Carlos? Bom, a Associação Paulista de Supermercados, ela representa o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 23 mil lojas. Dentre essas 23 mil lojas, é passível de ser sócio da APAS 7 tipos de quinais. Nesses 7 quinais tem esse ecossistema que vai do hipermercado, passando pela loja de vizinhança, passando pelo mini mercado, que tem uma referência em torno de 61% da nossa base, e passando também por outros tipos de lojas, inclusive as lojas virtuais, os e-commerces. Então, esse ecossistema, muitas vezes, é participante de várias empresas. Então, você tem uma empresa, ela tem o e-commerce dela, ela tem a loja de atacarejo, ela tem a loja de supermercado e muitas vezes ela também tem a loja até dentro dos condomínios. Então, esse ecossistema é que permite que este ativo chegue para todos os consumidores no momento que ele quer, na forma que ele quer, com o sortimento e com a oferta de serviço que ele necessita. Perfeito. Eu não posso deixar de tocar no assunto do OXXO, por exemplo, que é uma grande tendência. A gente vê uma tendência grande de atacarejos, as pessoas procurando preços mais atrativos, e a gente também vê essa tendência de mini mercado. Isso é uma realidade e não tem como voltar atrás. Não tem, até porque as cidades estão cada vez maiores, e isso faz com que o imobiliário seja muito caro. E não há disponibilidade de áreas para grandes operações. Então, você trabalhando a vizinhança através de lojas como o do Oxxo, que é uma grande rede, uma rede multinacional, porém, você tem estas lojas também nos pequenos supermercados individualizados pelo bairro, daquelas vendinhas que se tornaram supermercados, cresceram, ampliaram e continuam trabalhando dentro do bairro e tem aquilo que a gente precisa hoje de CRM nas grandes empresas, que é a proximidade com o consumidor. Então, da mesma maneira que o Oxxo tenta fazer isso com esta expansão robusta, os pequenos supermercados individualmente prestam também esse tipo de serviço. Perfeito. Sobre o desempenho 2023 e 2024, o setor supermercadista registrou crescimento de 10,1% em 2023, movimentando cerca de 300 bilhões, divulgou a APAS. Isso representa 9,3% do produto interno bruto paulista e 2,8% da economia nacional. Como é que está a projeção para este ano? Como é que, considerando aí as métricas macroeconômicas? Nós temos que entender que o setor de supermercados ele trabalha a partir do consumo das famílias e do crédito. O crédito no nosso negócio ele é menor porque é a compra imediata. Então você tem pouco, mesmo que o crédito suba bastante, não é comum que nos supermercados as pessoas usem o crédito. A não ser aquela coisa de pagar em 2 vezes, mas o crédito extensivo, isso não é tão usado. Em contrapartida, a gente acompanha que o crescimento do consumo das famílias vai ser desta ordem de 10%. Isto é um número nominal. Descontada a inflação, você tem um crescimento da ordem de 4,5%, 5%, que é expressivo, dado o que a gente tem visto na economia como um todo. Perfeito. Depois a gente vai voltar a falar de macroeconomia, de influência Uhum. da inflação, esse tipo de coisa, mas vamos falar agora de como a digitalização e o comércio eletrônico impactaram a forma como os supermercados operam. Como é que você vê isso? Hoje, você vê diversos marketplaces, por exemplo, vendendo produtos que antigamente só eram encontrados nos mercados. Isso é uma realidade agora, né? É muito uma realidade que veio para ficar. Durante a pandemia, se tinha uma ideia de que as pessoas, como outros países da Ásia, como a China,
migrariam quase que por completo suas compras para o e-commerce. Pós-pandemia, se verificou um esforço muito grande das lojas físicas de conseguirem atrair o público para vir nas lojas. E se pensava demais, e ainda se pensa, por conta dos mais jovens que não viam a ida ao supermercado como algo legal, já que ele tem isso a um toque de celular, a teclando o celular dele. Porém, você tem áreas que são determinados sortimentos dos supermercados que são áreas de destino. Então, quando você quer comprar uma carne, ou você compra a carne de marca, aquele corte diferenciado para fazer um churrasco, que ele normalmente custa um pouco mais caro, em detrimento de, muitas vezes, você ir ao supermercado naquele açougue que você gosta do trabalho daquele açougueiro que faz o corte do jeito que você quer. Cortar a carne com 1 centímetro ou um pouco menor é uma coisa que você só consegue indo na loja. Nós ainda não chegamos nesse nível do e-commerce. Então, o que diferencia a escolha é o tipo de produto, é a facilidade de você receber a entrega e de receber essa entrega de todos os produtos que você quer. Ir ao supermercado significa, se eu não tenho uma marca, eu de repente posso ter uma alternativa e essa alternativa pode até estar em promoção. Então, aquele sentimento do valor da loja física continua existindo e quando você olha os diversos públicos, o mais velho está aprendendo que dá para ele comprar no e-commerce e o mais jovem está vendo que, olha, em alguns instantes não custa eu passar no supermercado porque de repente eu posso estar no caminho da minha casa ou no caminho da minha casa para a saída, para encontrar com meus amigos e posso fazer minhas compras. As coisas tendem a conviver. Sim, não existe coexistir. mais o ou, existe só o e. Eu ia entrar nisso, né? A importância das estratégias omnichannel. Não tem. Existe um caminho diferente desse? Não, não tem, né? Os mercadinhos, especialmente no interior, né? Eu sou do interior, então é muito comum você ver mercadinho e vendinha de bairro. Esses caras provavelmente não vão migrar para uma estratégia omnichannel, eles vão continuar atuando dessa forma. Mas acho que em cidades grandes, ou para quem quer ter uma proposta um pouco mais estratégica do ponto de vista de alcance de consumidor, esse cara provavelmente não vai poder ficar de fora da internet. Ele vai precisar atender em todos os canais. O que a associação pensa? Nós pensamos que, independente do teu porte, você deve buscar ter todos os canais que o teu consumidor usa. Você está falando de uma cidade do interior e de um período anterior. Isso não quer dizer que não havia o telefone fixo e, de repente, alguém da tua família ligasse para a pessoa e pedisse algo e fosse entregue para ele. Então, isso era comum, esta prestação de serviço, dado o tamanho da loja, o tamanho da população, da cidade. Então, isso não se perdeu, continua coexistindo, de forma que você vai escolher as suas formas. Mas eu não consigo ter um e-commerce como uma grande rede. Mas você hoje tem o WhatsApp. Você pode mandar suas ofertas por WhatsApp, você pode trocar informações, você tem Instagram, você não vende pelo Instagram, mas você promove pelo Instagram e vende pelo WhatsApp. E desta maneira, todo mundo vai buscando as suas alternativas de digitalização no seu tempo e explorando algo que não retorna, vai ser desta maneira. Tem algum departamento específico que apoia esse pequeno empresário? Não só um departamento, como um conjunto de departamentos. Nós temos uma escola que tem em torno de 200 cursos de prateleira, na qual o supermercadista escolhe para fazê-lo presencialmente nos nossos 14 escritórios pelo estado de São Paulo. Nós temos também uma área de consultoria, onde nós trabalhamos a parte jurídica, trabalhista, civil, fiscal, tributária e também um departamento de economia que traz os dados do setor para que o supermercadista possa se balizar como é que ele está em relação ao mercado. Todas essas informações, juntamente com os eventos que nós desenvolvemos, faz com que a gente tenha um portfólio
de atuação de suporte ao supermercadista. A APAS não tem pretensão de ensinar o supermercadista a ser supermercadista, mas nós temos condições de pegar a informação de cada pessoa e consolidá-la para que ele tenha um conjunto de informações para melhorar a gestão do supermercado dele. Muito bom. Agora, desafios econômicos e regulatórios. O setor enfrenta desafios relacionados à alta da inflação e aumento nos custos de produtos e insumos. Quais as estratégias estão sendo adotadas ou devem ser adotadas para mitigar esses impactos? Desde a época da pandemia, mais recentemente, né? Mas se a gente olhar, esses últimos 10 anos foram 10 anos de crise mais forte, né? Mais frequente. E isso fez com que houvesse, em alguns momentos, problemas do transporte de produtos, né? As greves de caminhoneiros, que fizeram com que os produtos não chegassem aos supermercados, que mexessem com a cadeia de abastecimento. Isso ocorreu durante a pandemia fortemente, se perderam cadeias, e essas cadeias, para serem reorganizadas, elas tiveram que demandar um tempo de atuação. E isso não foi só no Brasil, foi no mundo, né? Ao ponto de nós sabermos que não havia containers suficientes para transportar os produtos. As guerras que houveram de 2020 para cá, que efetivamente criaram problemas até no agro. Então, todas essas coisas que aconteceram fazem com que a gente tenha uma dificuldade. Recentemente, tivemos as questões climáticas, trabalhando muito forte com uma mudança de pensamento. Então, aquilo que garantia o crescimento do nosso agro e que dava uma oferta relevante até com sobras para exportação, tem que ser repensado. E a curto prazo, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com a estiagem que aconteceu em quase todo o país, fez com que você perdesse o time de algumas culturas. E a perda dessas culturas, logicamente, que vai influenciar não só na quantidade de oferta, mas no calibre dos produtos, no tamanho dos produtos. O limão vai vir menor, ele vai custar mais caro e vai vir menor. Então, esta oferta ela está prejudicada daqui para o final do ano. Além disso, você tem uma questão dos commodities, que por esses mesmos motivos, ou por um motivo de oferta e demanda, tem alcançado números nunca pensados, né? A questão da carne, do café, do trigo. E o dólar alto também tende a empurrar para cima isso esses tudo preços. faz com que as próprias incertezas dos países que tenha uma pressão muito grande. Como nós trabalhamos isso? Como sempre, o supermercado tem um trabalho primordial para a sociedade, que é de conversar com a indústria para ver o quanto daquele aumento é sustentável pelo bolso do consumidor. Não adianta eu pagar o preço ideal que a indústria quer e eu colocar a margem ideal que eu quero se o consumidor não comprar. Então, o mais exigente nesse processo é o consumidor e, como falei, se esse supermercado não me atender, atravesso a rua e vou em outro. Essa é uma vitória do consumidor e isso faz com que nós tenhamos que melhorar cada vez mais a nossa gestão para poder atendê-lo. Com certeza. A inflação, ela tende... as pessoas talvez não entendam isso, mas a inflação que está subindo de novo, ela tende a empurrar para cima o faturamento do setor. Mas explica, porque parece um pouco confuso isso. Nós lutamos para preços cada vez mais justos. Se a indústria for remunerada, ela vai investir mais, vai gerar mais emprego, gerará mais renda e, por consequência, a sociedade como um todo terá um ganho. O setor de supermercados, primariamente porque nós vendemos os produtos básicos, as necessidades básicas de alimentação, de higiene e limpeza. Mas nós temos que ter uma preocupação porque, às vezes, o commodities aumenta 30%, significa que o preço está aumentando para o supermercado também 30%. Ele só vai colocar a margem dele e ainda com um olhar, muitas vezes,
em quais são os preços que o mercado está atendendo e como é que o consumidor está agindo. Porque o consumidor pode, a curto prazo, buscar alternativas de um produto em quantidade menor ou um substituto daquele produto. Quando a gente fala em carne, e olha o que eu vou dizer, a própria classe média alta faz substituição. Não pensem que só porque ela tem um recurso melhor, ela não tem um olhar para isso. Ela substitui o filé mignon por um outro tipo de carne, por um contrafilé, por um patinho, ou ela mescla, de forma que ela consegue ajustar o orçamento dela. O supermercado tem que estar muito atento a isso, porque esse incremento de vendas não significa incremento de margem. Às vezes pode significar uma redução de margem. Nós definimos, nós gostamos, nós acreditamos que quando você vende com equilíbrio, sem solavancos, e o consumidor não é muito impactado pela inflação, é o melhor momento para a gente fazer propostas de novos produtos, de produtos premiums. Dessa maneira, sim, ele leva a algo superior e, por consequência, o supermercado consegue manter e, às vezes, até aumentar a margem dele. Perfeito. Com a inflação ela está numa situação agora que me parece não está descontrolada, mas ela vai provavelmente Sim. vai estourar o teto, né? E aí, quais são, o que esperar de 2025? Como é que dribla esses momentos de dificuldade econômica? Fazendo um sortimento melhor, fazendo algum tipo de... Você acabou de explicar, né? Que Sim. muitas vezes a substituição de um produto pode significar o não fracasso do negócio. É por aí? Sim, mas vamos olhar com o olhar do empresário de supermercados. Uma empresa, ela sobrevive a uma redução de margem, mas ela não sobrevive à falta de caixa. Então, nesse instante, é um instante de você olhar os estoques que você tem e, de repente, ter uma redução para uma geração de caixa para você ficar mais protegido, porque, de repente, a venda pode cair. E aí você, do ponto de vista de caixa, você está protegido. E também é um momento de você reordenar o estoque. Quando você está vendendo muito e as pessoas estão consumindo, você tem uma preocupação primeira em oferta de produtos. Quando você entra nesse estágio, você começa a olhar que, de repente, aquele sortimento daquela categoria pode ser menor, mas ele deve conter o líder, o que mais vende na região, o líder nacional, o que mais vende na região, e uma proposta de valor promocional, porque aí você vai atender todos os espectros. Porém, aquelas 6, 8 marcas que você tinha, de repente você não precisa, porque vai fazer frente a essa tua necessidade de caixa. Talvez o consumidor, então, se depare aí com uma oferta menor de variedade de produtos. Na verdade, ele vai ter uma oferta do que é adequado ao bolso dele. Esse movimento ocorre a partir do movimento dele. Porque é o comportamento de consumo Isso. dele que está ditando como é que vai ser a gente gestão diz, desse negócio. Empresariado, olhe claramente no que está acontecendo na sua gestão de dados, veja que algumas coisas, algumas mudanças na sociedade, elas simbolizam reduções. Por exemplo, hoje há um olhar muito maior com relação à saudabilidade. Então, hoje você tem pessoas que, de repente, estão até deixando de beber, estão bebendo só um aperitivo usando como status. Em vez de eu tomar determinada bebida, eu vou tomar um Negroni. Sim. É chique tomar um Negroni. É chique tomar um Negroni. E, de repente, você deixa de consumir aquela outra bebida alcoólica que era um vinho, que era a coisa mais comum. Então, esse tipo de coisa, do olhar do consumidor, olhando para a saudabilidade e, em detrimento disso, olhe para a tua área de saudável e vê se você tem os proteicos. Porque hoje todo mundo toma whey em algum formato. Então, estou percebendo que os mercados estão com uma gôndola específica para a área de saúde. Esse é o trabalho da feira da Associação Paulista de Supermercados, que busca os segmentos porque entende que aquilo tem como avançar no setor. São áreas que a gente olha e fala, isso é o novo para os supermercados, vamos incentivar.
Bom, a gente está falando aí do ponto de vista do varejista, etc., mas tem um ponto sensível que é a sensação de inflação, né? Isso aí é um ponto super sensível, né? A inflação, ela está subindo, etc., a gente sabe que tem alguns produtos pressionando, mas as pessoas vão ao mercado e se queixam de que parece que aquilo está ficando cada vez mais caro e cada vez mais caro. Qual que é o posicionamento da APA diante disso? O posicionamento da APAS é que o setor de supermercados ele oferta produtos para a sociedade em condições saudáveis, com uma preocupação muito grande com qualidade e segurança alimentar, de forma que ele consiga ter um preço justo para que ele também seja uma empresa sustentável e dê sequência nisso. Infelizmente, esta questão dos aumentos de preço, nem sempre elas são passíveis de você ajustar naquele produto. Por isso que trazer o alternativo, trazer o que o consumidor de repente possa substituir, e ele entender que aquilo é por um período, talvez seja o mais saudável para toda a cadeia, para a própria indústria, para os supermercados e com certeza para quem manda em tudo, que é o consumidor. A gente tem feito essa busca e vamos entender que durante a inflação maior de 1 ano e meio atrás, houve uma perda muito grande do poder de compra. E esse poder de compra, com a inflação controlada, agora no segundo semestre, ele voltou. Mas por que ele não volta com efetividade? Ele não volta com efetividade porque, apesar de nós estarmos com 6% de nível de desemprego, a gente não teve todo este crescimento na massa salarial. Porque hoje as pessoas estão querendo ser empreendedoras ou estão buscando outras alternativas que não seja o emprego formal. E isso sim a gente tem que ter um olhar, porque da onde vem a renda para consumo nos supermercados. E um olhar sobre o quanto que as bolsas, a Bolsa Família, evoluiu de 40 milhões para 60 milhões de pessoas. Tá Eu havendo uma entendo que distribuição as maior de pessoas renda. têm uma necessidade, mas essa é a porta de entrada. O que a gente não vê é a discussão da porta de saída. Porque o melhor bolsa é o emprego, continua sendo, porque o bolsa é aquele valor fixo todo mês. O emprego, você pode ter uma carreira, pode evoluir, pode construir uma coisa muito maior do que o próprio salário mínimo de hoje, né? Perfeito. Reforma tributária. A reforma está em discussão no Congresso e pode ter efeitos importantes para o setor. Qual é a posição da APAS? E sobre as propostas em debate? Acho que sobre a cesta básica o reflexo vai ser Sim, positivo, mas sim, sobre a carne, por exemplo, não. sim. Vamos entender, nós somos contra qualquer tipo de imposto. O imposto ideal é de um tamanho de Estado muito menor do que existe hoje e que não onerasse e esse recurso viesse tudo para a iniciativa privada, porque daí nós teríamos um círculo virtuoso de crescimento e de remuneração de todos. Então, para nós, toda vez que se discute imposto, nós ficamos muito preocupados, porque nós entendemos que o governo tem uma máquina, tem um papel primordial, mas que se encerra por aí. Toda vez que ele quer avançar mais que aquilo, ele acaba gastando um dinheiro que no investimento dele tem muito menor rentabilidade do que um investimento da iniciativa privada. Então, nós acreditamos nisso. No momento inicial, ficamos mais preocupados ainda quando dizia que a própria alface teria que hoje é zero, teria um incremento de 25%. Então, começou a se discutir algumas coisas. Entendemos também que não é correto você ter benefícios, mas nós temos que ter alguns olhares. Quando a gente fala da nossa cesta básica, ela é muito curta, ela não reflete o que é o consumo básico de uma pessoa hoje. Porque ela tem formação nos anos 60, nos anos 70, e essa alteração não mudou. O que a gente falava com relação à carne é que o boi é indissolúvel, né? Quando você corta, é boi. Então, você falar que, olha, a carne, o filé mignon é tanto e o outro é tanto,
Lá no restaurante bacana, se serve o filé mignon. Se o filé mignon crescer demais de valor, ele vai vender menos, vai empregar menos. No final, quem sofre são as classes mais vulneráveis. Então, se teve um entendimento de que não era correto nós fazermos isso. E também a solicitação de ampliação dessa cesta básica. Isso foi resolvido. Mas nós achamos ainda que há alguns capítulos que vão ocorrer na reforma. E, na verdade, quando foi aprovado, nós entendemos que faltava muita coisa, todo esse processo de regulamentação, e houve um hiato agora que parece que vai ter uma retomada para que a gente consiga definir essas coisas o ano que vem. Os impactos são entre hoje e 10 anos, então, quer dizer, até outro dia eu estava num prêmio que o Dr. Marcel estava ele e o professor Juarez Rizieri. E começaram a falar desta reforma e ela não havia sido aprovada. E eles falaram, gente, mas vai demorar 10 anos para eu ver essas reformas, né? E aí todo mundo ficou olhando na mesa e falou, poxa, é muito tempo, a nossa necessidade era imediata. Mas entendemos que vai ter um avanço muito grande com relação à desburocratização, às atividades, às obrigações acessórias que oneram as empresas também, porque os departamentos fiscais devem ser de maneira cada vez crescente para conseguir atender às normativas do governo. Então, se nós conseguirmos reduzir isso, já vai ser um caminho. Demorou 30 anos para fazê-la, nós também temos que entender que não vai ser em 2 anos que nós vamos resolvê-la, mas nós estamos muito mais preocupados se nós vamos conseguir caminhar. Parece que demos o primeiro passo, agora tem toda uma movimentação e a gente entende o aspecto da política nesse movimento, mas estamos lá, porque atendemos as classes mais necessitadas da população brasileira. Vocês têm uma articulação em Brasília, então? Sim, nós temos um trabalho feito através da Associação Brasileira de Supermercados, Perfeito. que em conjunto com a UNEX, que é a União Nacional do Comércio e Serviço, trabalha nós, restaurantes, para que nós tenhamos uma visão clara de que os tributos em alimentos não podem ser superiores a produtos para pet. Então, são coisas, adoramos os pets, porém, entendemos que os nossos filhos de sangue têm uma coisa importante e nós temos que atender. Tá. Vamos entrar no tema de perdas. Recentemente eu entrevistei o presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, o Carlos Eduardo, da ABRAP, que disse que este é um dos grandes gargalos aí do setor e que a tecnologia tem sido grande aliada. Hoje, qual a margem de lucro dos supermercados e o cenário geral das perdas no Brasil? Nós falamos que o supermercado que funciona corretamente tem um EBITDA de 7,5, 8. Isso vai fazer com que ele tenha uma lucratividade final entre 2,5 e 3. Os números que a ABRAP passa é um número que ele fala de perdas e a gente diz que talvez o termo mais correto para isso seja eficiência operacional. Perfeito. Porque perdas dá a impressão de que não há uma eficiência, e é verdade. Mas, e quando se mede esses números, eu não sei exatamente o número dele, mas sempre era em torno de quase igual ao nosso lucro. É isso mesmo. Quase igual ao nosso lucro. De forma que, quando você olha para isso, há muitos aspectos, até porque existe a perda que é por furto interno, existe a perda que são é vários por tipos furto de externo. perdas. Sim. Há a perda do produto que cai da gôndola e fica machucado e o consumidor não quer mais. Há a perda na hora que você está fatiando a mussarela e sobra aquele finalzinho. Então, aquilo é tudo gerado perda e parte desta perda é aceita pelo governo do estado para você não pagar ICMS. Então, mas é uma parte muito pequena, a perda é maior que isso. E aí você vem também, quando você faz a limpeza da carne, mas a carne aqui custa R$ 38,90 e ali custa R$ 45,90, aquele ali está cobrando demais.
veja qual é o corte que um faz e qual é o corte que o outro faz. Se ele limpar a carne por completo, a carne vai pesar menos. Aquele material que sobra é uma perda. E às vezes é um processo de gordura que algumas pessoas falam, não, eu até prefiro comprar essa carne que é mais saborosa, tem mais gordura. E tem gente que não. Né? E tem gente que não. Eu então, já não gostaria. esse tipo de coisa. Mas o que se pega é como é que você controla a perda. Né? Então, eu tenho certeza que os controles que nós fazemos tem departamentos que são construídos para esse controle. Esses departamentos têm custo também. Então, eles deveriam ser perdas também. Né? Então, como é que você garante que estes departamentos consigam fazer uma redução efetiva disso? E o pequeno que não consegue ter esse departamento, ele administra aquela perda porque ele fala, eu não vou investir nisso, não consigo, não tenho capacidade de controlar tudo. Então, ele trabalha com uma determinada perda. O importante é a gente ver que todo este desperdício, que às vezes sobra de uma alimentação que você faz e que esteja em condição, deve ser doado. Mas o doado não é como a condição, às vezes aquele FLV, 2 dias depois, ele continua com todos os ingredientes, com todos os nutrientes. Porém, ele não está bonito. E a gente gosta de comprar fruta bonita, legumes bonitos. E a gente fala, não quero mais. O supermercado tira aquilo e, em vez de descartar, manda para alguma entidade. Isso é um convênio que a Associação Paulista de Supermercados tem com o Mesa Sesc. E o Mesa Sesc, ele tem todo o processo de laboratório para garantir que aquele produto está em condições de consumo, e ele tem o direcionamento de cocção e para que lugar que ele manda para consumo imediato. Só em São Paulo? Eu acho que é Brasil. Eu estou falando do estado de São Paulo, mas eu imagino que tenha para o Brasil inteiro. Mas acho que existe um desperdício bem grande ainda. Ainda existe. Então, a luta nossa é de diminuir este desperdício. Qual que é a maior... Tem noção desse percentual de desperdício hoje? Não. Tem uns números que falam que é difícil a gente... saber realmente. O agro fala que é 35% entre a fazenda e a casa do consumidor. Vamos lembrar de todo mundo, né? A perda não acontece na saída da fazenda, lá no supermercado. Ela acontece lá também. Acontece dentro da fazenda e acontece na casa do consumidor. Então, quando nós temos programas de segurança alimentar que informamos para o consumidor, algumas lojas fazem isso, pegue os seus produtos refrigerados por último e não vá para o shopping, porque o produto vai ficar lá dentro e é um passo para o produto perder aquela validade inicial que foi colocada. Então, se todos nós tomarmos cuidado, a gente reduz aumenta o tempo de vida útil de um legume, de uma fruta, e em detrimento disso, a gente reduz esse desperdício. Para um país que tem problemas, como nós falamos, que 50 milhões de pessoas não se alimentam da forma adequada, em quantidade e em nutrientes. Nós temos esse desperdício, não é uma coisa legal para se falar. E aí vem um assunto segundo que nós entendemos como primário, que é a questão da validade do produto. Não há de se entender que esta água aqui, vencendo amanhã, a hora que vire a meia-noite, eu esteja aqui tomando e ela não tem mais valor. E aí ela tem que ser descartada. Ela, a embalagem dela e todo o processo produtivo de uso de mão de obra, de uso de materiais, de uso de água para fazê-lo. Então, em outros países, você tem uma questão que é melhor ser consumido até tal dia. Eu não estou falando da carne, a carne não tem como, mas eu estou falando de... Hoje a gente tem validade até para produto de limpeza. Sim. Então, isso tem que ser realmente olhado, que é isso que vai reduzir substancialmente essa questão do desperdício.
Eu até ia perguntar quais são os maiores entraves regulatórios que afetam o setor. Eu acredito que este seja um grande É fator. um grande fator. Outro fator regulatório você tem uma legislação que hoje os órgãos tentam ser mais educativos e menos punitivos, mas que no passado colocava multas substanciais para o empresariado, e estas multas, nós sabemos, do couro sai a correia. Se você multa um estabelecimento e ele tem uma perda, ele tem que, num segundo momento, gerar um valor que cubra aquilo. De forma que, se você olhar, há uma necessidade de uma legislação importante que garanta a segurança de alimentos, que garanta os direitos consumistas de uma forma expressiva. Porém, nós temos que ter um olhar com os excessos. Quando você pega um produto vencido e diz que a multa é em cima do faturamento da rede, não é nem daquela loja, é da rede, ou que é em cima da própria loja, mas é um produto, nós vendemos 12 mil itens num supermercado. Se cada produto desse tiver 10 unidades, nós temos 120 mil produtos. Aí você pega um e fala, a multa é sobre o faturamento de todos os setores. E entender que a APAS fez uma regulamentação conjunta com o PROCON, que é o de olho na validade, que demonstrando claramente a nossa necessidade de ser transparente com o consumidor, toda vez que você, consumidor, encontrar numa loja um produto vencido, você tem direito a receber o mesmo produto similar, o mesmo ou similar, de maneira gratuita. Você não precisa nem comprar. Para demonstrar assim, que se há um erro, nós não podemos ser punidos por um erro como se fosse algo de dolo, porque nós atuamos com muita variedade. Às vezes uma coisa acaba passando, acaba acontecendo. não dolosamente. Não é o ideal, mas a gente entende. Então, nós fizemos um programa dizendo, olha, o consumidor achou, ele pode levar. Mas e se eu quiser denunciar o supermercado? Você sai do supermercado e denuncia. Mas, normalmente, o consumidor está preocupado. Puxa, será que ele queria me vender um produto errado? E hoje está em desenvolvimento uma tecnologia, que é o código 2D, que permite que você coloque no código de barra a data de produção do evento, de validade. De forma que o consumidor, se ele for passar no caixa, vai apitar dizendo, nossa, que a sensacional. garantia é que eu não quero que você compre esse produto. Hoje, há primeiro uma presunção de vencimento. A indústria colocou que vence hoje. Se eu pegar amanhã, está vencido. Eu posso mostrar que não está. Mando para um laboratório, mas aí vai custar tanto que não vale a pena. E aí, desta maneira, a gente consegue colocar as datas de validade e deixar claro para o consumidor que, olha, eu não tenho nem interesse, porque muitas vezes a autuação se dá do produto que está na gôndola. Ele nem foi comprado ainda. Ele não saiu do caixa. Não é que a pessoa saiu do caixa e falou que está com o produto vencido. Ela olhou lá, está vencido aqui. Ele já pode, nas próprias fiscalizações, visto lá dentro. Então, a gente entende que se tiver um processo onde trave, tem a garantia absoluta da transparência do setor supermercadista querendo atender o consumidor da melhor maneira e da maneira honesta. Bom, pelo visto, essa legislação não vai mudar. Não existe nenhuma previsão para isso. O Best Before, que é o válido até, é um trabalho incansável que fazemos em Brasília, novamente através da Associação Brasileira de Supermercados, que leva em conta os desperdícios e leva em conta essa questão de validade do produto, de autuação por validade do produto. Então, claro, esta é uma coisa que nos aflige. E uma coisa que não é regulatório, mas que está acontecendo agora, é a nossa dificuldade de mão de obra. Em que sentido? Em sentido de que hoje nós temos 600 mil pessoas que trabalham no setor de supermercados diretamente.
Há outras pessoas que são, às vezes, os promotores da indústria, que Sim, também que também trabalham estão no lá supermercado. fazendo... Essas, eu estou falando, são pessoas seletistas ligadas diretamente aos supermercados. E hoje, 5% dessa base é o que nós temos de vaga em aberto. 30 mil vagas por todo o estado de São Paulo. Essas vagas vão desde uma operadora de caixa, passando até por áreas administrativas de supermercados. E por que será que está acontecendo isso? Nós entendemos que há uma mudança na sociedade. A quantidade de alternativas de informação hoje é muito grande. Ela é tão grande que às vezes ela pode até confundir. Então, muitas vezes as pessoas mais jovens ficam tentando entender qual que é o momento dela e quais as alternativas que ela tem. Como ela tem mais que uma, ela demora para entender que ela tem que desenvolver uma carreira. Hoje, pessoas de 18, 19 anos têm função de aprendiz nos locais. Eu, já nessa idade, já estava numa outra posição, já trabalhava desde os 14. Então, há um retardamento da ida das pessoas para o mercado de trabalho, até porque as pessoas vão viver mais, então tem tempo para isso. Então, nós entendemos que alternativas de internet que há hoje para as pessoas, para os mais jovens, eles conseguem se financiar. Aliado a isso, a questão da questão necessária do Bolsa para algumas pessoas, mas que, se usado em profusão, faz com que as pessoas não tenham interesse em trabalhar. Nós até defendemos que o governo deveria criar uma espécie de bolsa onde, quando a pessoa arrumasse emprego, ele não tirasse a bolsa dela. Mantém a bolsa dela, mas por 6 meses, para que ela possa se firmar no emprego. Porque senão a pessoa fala, eu vou procurar emprego, vou perder o bolso, depois eu vou pedir, vai demorar de novo para vir e tal. Então, nós entendemos que a porta de saída é a parte mais importante da manutenção e da ajuda do governo a essas pessoas que mais precisam. Mas o incentivo a estudar é muito importante. Mas o incentivo a estudar deveria ser tão somente promover a escola, disponibilizar a escola, dar qualidade na escola. Quando você começa também a remunerar o pai porque o filho está na escola, você faz com que ele tenha menos interesse ainda em buscar um trabalho, que ele tenha que trabalhar 48 horas, que ele tenha que ter alguém acima dele, mandando nele, quando ele consegue com isso e com trabalhos alternativos. Vou entregar pizza de final de semana. 4 finais de semana, vou fazer algum dinheiro. Vou trabalhar de Uber. Informal, e vou aí trabalhar dentro da pizzaria como garçom. Isso faz com que a gente comece a criar não é um subemprego no emprego, porque garçom é aquele que você pergunta para ele do que é essa pizza, ele sabe explicar. Ele não é só um atendente. E hoje a gente está banalizando as atividades. Essa é uma grande pressão, uma grande necessidade, preocupação do setor de supermercados, porque nós atuamos demais com os cargos, o primeiro emprego das pessoas, e a gente quer que as pessoas façam carreira. Então, com isso, a Associação Paulista de Supermercado dá muitos cursos, muitos treinamentos. A pessoa aprende um ofício dentro da loja e acaba indo para a área que nós chamamos de eiros, que são as áreas mais técnicas, os açougueiros, os padeiros, os confeiteiros. Estes salários são maiores, mas a pessoa precisa entender, no mínimo, de atendimento a cliente para estar indo para aprender um ofício. Sim. E a gente acha que, se você cria uma banalização dessas funções, piora demais a única coisa que vai diferenciar o comércio, que é o atendimento, porque o produto tende a ser igual in natura, ou enlatado, ou industrializado, ele é igual. Como é que eu faço com que aquele corte de frio se torne algo diferenciado em relação ao meu concorrente? Vai ser com gente que vai ser feito, não vai ser feito nem com inteligência artificial e nem por outra forma digital. Vai ser pessoas trabalhando e olhando
É matador quando você quer vender algumas gramas a mais de mussarela, que você corte a mussarela e oferte para o consumidor. Vê se está bom. Aí, puxa, passou 10%. Ah, Ele tudo fala, bem. me dá aí. Né? Então, assim, a arte do supermercado sempre foi atender. Então, para nós, gente é primordial. E como é que vocês estão discutindo isso? Existe alguma saída prevista? Quer dizer, acho que é uma pergunta bem difícil, mas existe bala de prata? Não tem bala de prata. O que nós entendemos que tem alguns pontos que nós devemos trabalhar. A vida, há 2 décadas ou 3 décadas, se começou efetivamente um trabalho aos domingos. Em cidades menores, no sábado ao meio-dia, fechava tudo, né? Você não É, conseguia comprar nada. sim. As pessoas, elas querem a disponibilidade, elas querem a disposição do produto, elas querem que o comércio esteja aberto para ela fazer uma compra no domingo que possa ir mais do que uma pessoa, para que possa levar os filhos, para que possa ter mais tempo de decisão. E isso faz com que haja uma necessidade de você adequar os estabelecimentos com estas pessoas que queiram atender. Se ninguém vai trabalhar de domingo, aonde as pessoas que querem comprar de domingo vão comprar? Tá? Então, esta é uma decisão muito difícil, porque, em contrapartida, o domingo é um dia de estar com a família. Quem trabalha de sábado e domingo, muitas vezes perde a festinha da família de sábado à noite. Né? Vai alguém da família e fala, cadê o Carlos? O Carlos está trabalhando lá no Sim. supermercado. Não é? É difícil. Então é difícil. Em contrapartida, você dá folga para a pessoa no meio da semana. Mas, poxa, no meio da semana está todo mundo trabalhando e eu estou de folga. Então, cria um descompasso. O que nós deveríamos ter é uma flexibilização maior, e nós sabemos que isso é bem difícil. Porém, hoje você tem pessoas que, se você disser para ela, você aceitaria trabalhar de domingo? Você só vai trabalhar no domingo. E você escala. Eu vou te escalar. Você tem lá o teu trabalho durante a semana. Ele vira um prestador. É isso. De 6 horas, de 4 horas. E eu vou mandar um WhatsApp para você e você vai dizer, eu tenho disponibilidade este domingo aqui, porque Como se fosse uma escala de X. plantão de hospital. Exato. Então, assim, com isso você poderia trazer mais pessoas para trabalhar e poderia também, você quer trabalhar no sábado e no domingo? Não quero de jeito nenhum. Ok, você vai trabalhar de segunda e sexta. Logicamente que o sábado e domingo tem um ganho, deve ter um ganho, né? E para essas pessoas. Sim. E, logicamente, que nós vamos ter muita dificuldade com legislação trabalhista. Então, quando você diz da bala de prata, a bala de prata é um olhar mais moderno sobre as relações de trabalho, tanto pela indústria, quanto pelo comércio, e com o apoio do governo, entendendo que este é o caminho para um pleno emprego e para uma flexibilização, como se eu estivesse trabalhando num home office. Entendi. Certo? Então, acho que essa é... Mas nós temos que construir isso, sim. Vamos falar de inteligência artificial. A inteligência artificial já tem aplicação direta no setor supermercadista? Tem, né? Tem. Muita. Tem. E ela está ganhando cada vez mais espaço no setor do varejo, especialmente nas grandes redes de supermercados, otimizando desde o atendimento ao cliente até o gerenciamento de estoque e logística. Questão das perdas também tem sido muito importante. Tem até um levantamento da APAS que indica que 35% dos supermercadistas já utilizam IA em áreas como vendas, marketing, logística, atendimento e operação. Como é que se avalia hoje o papel da IA no setor supermercadista brasileiro? Nós entendemos que nós trabalhamos com uma base de dados monstruosa. Se tentou, ao longo do tempo, se fazer algumas análises para pegar uma base de dados, fazer uma análise e se usar, se promocionar algo. Então, por exemplo, eu sei que este cupom fiscal aqui, ele compra cerveja e compra
Fralda, isso é um case aí que existe. Eu sei que esse aqui também. Poxa, há uma frequência muito grande. Quem compra deve ter alguma relação isso. E aí, quando eu fizer a oferta da cerveja, eu faço a oferta da fralda. A mesma pessoa vai ter uma atenção seletiva para esses dois produtos. Mas eu peguei uma base de dados. Quantos destes casos acontecem no supermercado? Uns 50, sei lá. Como é que a pessoa consegue fazer isso só movimentando bases? Era assim que o trabalho era feito. Com a inteligência artificial, você consegue fazer isso de uma forma mais definida. Automatizada total. Automatizada. Porém, hoje o setor de supermercados usa a inteligência artificial oriunda dos sistemas que ele se utiliza. Então, do ERP, do CRM, o que melhora a gestão e melhora a administração destes dados. Porém, ele não tem uma inteligência artificial dele, porque isso é algo que você tem que aprofundar muito mais e sempre com um olhar na lei LGPD. de proteção de dados, a lei de proteção, né? A LGPD. lei de proteção de dados, de forma que você consiga utilizar isso da melhor maneira. Mas se você não conseguir mostrar valor para o consumidor, não vai adiantar, só vai ter o custo disso. Porém, eu acredito que em pouco tempo isso vai ser passível de ser implementado na empresa ter a própria inteligência artificial dele. Uma modelagem que específica. atenda com exclusividade ele, né? Então, hoje a gente tem muitas inteligências que trabalham de modo geral e a gente pensar assim, nossa, e se eu tivesse isso do meu lado, trabalhando só para mim, o quanto eu conseguiria? A gente acredita que vai ser um avanço, sim, e com as devidas preocupações, porque não vai adiantar eu fazer tudo isso e o cliente chegar na loja e não ter a fralda. Não adianta eu chegar lá com a promoção e a cerveja está cara, né? Mesmo assim, em comparação. Não vai adiantar eu fazer tudo isso e a operadora de caixa não dá o atendimento que o consumidor quer. Então, a gente precisa olhar o todo e entender que nós trabalhamos de humano para humano. Então, toda a tecnologia do mundo que nós possamos ter para nos dar condições de competir, de melhorar nossa gestão, de ganhar produtividade, mas sempre com um olhar assim, o que a pessoa quer? A pessoa quer ser atendida por alguém. A hora que eu adoro o self-checkout. Eu ia perguntar sobre isso. Então, o self-checkout, ele foi implementado, por incrível que pareça, muito mais fora de São Paulo do que em São Paulo. Muito mais fora. Aí, agora, São Paulo também passou a ter, de uma forma efetiva. Nós fizemos uma pesquisa, 50% não usam. Por que não usam? Tenho medo. Medo de Tenho ser medo, né? fraude, sei lá, esse tipo de coisa. Tenho medo de não saber usar. Tenho medo de usar errado e ser chamado a atenção. Ah, entendi. Certo? Tenho receio de que estão me vigiando, porque eu não sei mexer direito nesse negócio. E se eu fizer errado e alguém, vem cá, eu vou me sentir muito mal, porque eu não tenho essa necessidade. Então, eu não uso. Mas aquela figura da pessoa que dá assistência na venda, que fica ali do lado do self-checkout e que resolve tudo, é um caminho de você minimizar e fazer com que as pessoas passem a utilizar. Tem que lembrar que no Brasil aquela pessoa tem que estar lá. Sabe por quê? Porque se você comprar uma cerveja, ela tem que garantir que você tem mais que 18 anos. Então não dá para não ter ninguém lá. Olha, eu pego a minha coisa no supermercado e saio, já debita na minha conta. Não dá, por a quantidade de legislação protetiva que nós temos das áreas de bebidas principalmente, de que, olha, você não pode levar esse produto, você não pode pagar com cartão alimentação se você estiver comprando cigarro. Como é que está isso nos Estados Unidos?
nos Estados Unidos não há o cartão alimentação lá, então não tem esta restrição. E esta mesma, lá eles restringem a área, eles colocam um check-out na área. Perfeito. Eles colocam a loja acoplada ao lado, a loja de bebidas acoplada Separada. ao lado, tem a mesma marca, tudo, mas tem um horário de funcionamento específico, e ali você vende a bebida alcoólica. Aqui não vende bebida alcoólica. No nosso, acontece dentro do mesmo lugar, então precisa colocar aquela mãozinha, estado de São Paulo, né? E a mãozinha, se aqui tem bebida alcoólica e aqui não tem, aqui tem que ter quase um tapume, porque quem está comprando refrigerante não pode olhar a bebida alcoólica. Né? Engraçado, para Então, quem compra nem sempre existe essa percepção. Então, né? se você olhar, você vai ver que os lugares onde tem cervejas, tem um monte de mãozinha. Tem. E aquilo é passível de multa muito forte, muito forte. Então, há um movimento muito forte com relação a isso. Então, são estas questões, às vezes, que fazem com que você use menos o self-checkout, mas é crescente. Em contrapartida, nós temos população envelhecendo. População envelhece, população tem mais tempo. As pessoas mais velhas de agora não são as mesmas de antigamente. Hoje elas têm mais informações, né? São um pouco mais tecnológicas. Isso, né? então, mas o que elas querem? Muitas vezes, a ida no supermercado é para ver gente. Sim. E aí, o que ela quer? Ela quer conversar com a operadora de caixa. É verdade. Então, se ela chega lá, então nós falamos que daqui a pouco nós vamos ter que criar o self-checkout, que é o caixa rápido, e o caixa lento, que é para conversar. E, para isso, o que é o ideal? Que você coloque lá uma pessoa também acima dos 50 anos, porque daí ela é mais tranquila, né, e ela vai conversar e tal. Porque aquela mesma pessoa pode ir todo dia no supermercado, às vezes mais do que uma vez, e compra só uma coisa. Ela fala, não, eu só vim aqui para ver um movimento, para ver vocês, porque eu moro sozinho, estou na minha casa, meus filhos já cresceram, já estão morando na casa deles e tal, e eu fico sozinho lá em casa, eu venho para cá. Eu vim aqui para o supermercado. Para a gente finalizar, o que vocês estão enxergando aí para o cenário 2025? Por enquanto, nós olhamos para a mudança do presidente do Banco Central e nós tínhamos uma expectativa de que o modelo do governo, de administração do governo atual, fosse replicada como foi no passado. Redução forte de taxa de juros e incentivo ao consumo. A gente está sentindo que nós amadurecemos, que independente da pessoa de estar lá, foi indicada pelo governo atual, ele é o presidente, mas ele é um par daquilo. E a autonomia do Banco Central é primordial para que a gente entenda os movimentos. Se a gente fizer movimentos heterodoxos na taxa de juros, nós vamos pagar um preço muito caro. E a questão da vinda da inflação e da mudança da nova presidência nos Estados Unidos criou como se fosse uma barreira. Então, nós estamos sentindo que a gente vai seguir a cartilha o ano que vem. O que é importante. O que não é deste governo, que a gente sempre reclamou, são dos gastos públicos. Então, se a gente não tiver uma visão madura disso e não partidária, né, o problema é nosso, não é de um partido. E a gente precisa ter um conjunto de economistas que deem um tom e que entenda aonde cabe uma parte política, se faça. Mas quando não cabe, jogue o jogo, jogue o arroz e feijão, que daqui a pouco a situação melhora, nós somos de ciclo. E o que é importante, nós temos muito o que fazer no Brasil. Se nós conseguirmos fazer os investimentos de infraestrutura necessários, basta a gente ver o estado de São Paulo com o metrô acontecendo, com o rodoanel acontecendo, e aí você olha no entorno, quanta construção está tendo, como as coisas estão se valorizando, quantos empregos estão sendo gerados.
É disso que nós precisamos em todo o Brasil, não só para São Paulo. Então, a gente vê que se vai ser só uma mudança de presidente, uma virada de ano. A gente tem que seguir, trilhar na linha central, que é diminuição de gasto público, para não subir tanto para não juros, subir para não corroer a juros, renda do né? brasileiro, E que a entender inflação assim não que, suba olha, nós tanto. não vamos ter a mesma quantidade de produtos de agro que nós tivemos este ano, que foi um recorde, por isso desta valorização também, mas nós temos que ver de que maneira que a gente faz com que o recurso chegue na base, porque a classe média, ela não consome o que ela quer, mas ela consome o necessário. Se nós conseguirmos ter mais classe média, as vendas nos supermercados vão explodir. E é esse o nosso interesse, que realmente as lojas e a qualidade das lojas que nós temos aqui no Brasil e o sortimento, a qualidade de produtos existentes é digno da gente, nós temos direito de crescer. É isso que o setor de supermercados espera. Muitíssimo obrigada pela sua presença, Carlos. Isso, obrigado você. Eu que agradeço o espaço da Associação Comercial, que é uma referência para a Associação Paulista de Supermercados. O canal está sempre aberto aqui para vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.